Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Heitler. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre frações, tá? Então temos aqui frações. Hoje nós vamos ficar apenas com a teoria das frações, tá? Que é muito importante para entender o restante dos assuntos. Então, nas próximas videoaulas falaremos mais sobre as frações no sentido de transformação de frações, simplificação, operações e por aí vai. Então, inicialmente, o que seria uma fração, né? Então, o significado básico de uma fração é o quê? A divisão de um inteiro em partes iguais, ok? Então, como por exemplo, vamos supor que temos aqui uma pizza, tá? Pegamos essa pizza e dividimos em duas partes. Vamos supor que comemos a primeira parte da pizza, né? Primeira parte das duas, ok? Então, que fração representa essa pizza aqui, dividida ao meio? Então, vamos supor, tem uma parte tomada. De quantas partes foram divididas essa pizza? Em duas partes iguais. Ou seja, divisão de um inteiro, ou seja, de uma pizza toda, em partes iguais. Então, dividimos essa pizza em duas partes iguais e tomamos apenas uma parte. Ok? Comemos apenas uma. Então, chamamos essa primeira parte aqui, né, de parte tomada. Ok? Parte tomada. E essa parte de baixo aqui seria o que? O total de partes. Claro. Ok? Quantas partes tem a pizza? Duas partes. Então, a parte de cima é a parte tomada e a parte de baixo é total de partes. Certo? Ok. O número de cima, parte tomada. O número de baixo, total de partes. Ok. Então, temos aqui a fração que 1/2. Falaremos mais sobre essa nomenclatura, né? Sobre como ler uma fração mais tarde. Então vamos lá, seguindo. Representação. Como é que a gente representa uma fração? Então, temos dois números A e B, né? Em que A e B pertencem a números inteiros. Estamos utilizando aqui o conjunto dos números inteiros. Em que B, né, a parte de baixo dessa fração, B, ela não pode ser o que? Zero. B é diferente de zero, certo? Então, quais são os termos da fração? Basicamente, os termos da fração são A sobre B. A é o numerador chamado e B é o denominador dessa fração. Então, temos que a parte de cima é numerador, a parte de baixo é denominador. Ok? Esses são os termos da fração. Notação. Como podemos escrever as frações? De que forma? Será que é apenas dessa forma? Não. Tem várias outras formas que pode se representar uma fração. Quais são elas? Então, tem aqui A sobre B, que já falamos. A barra B, também é uma fração de A sobre B. A dividido B e A dois pontos B. Tudo isso aqui é representado como uma fração, ok? Aqui é a fração de A sobre B, também é fração de A sobre B e A sobre B. Ok? Então vamos seguir. Leitura de uma fração. Como é que a gente fala de uma fração? Como é que a gente lê uma fração? Certo? Então temos três casos. Quais são eles? Primeiro caso, quando o denominador, lembra aquele número de baixo, quando o denominador aqui, ó, quando for maior do que 1 e menor do que 10, certo? Eu representei aqui dessa forma para ficar mais fácil de entender. Quando o denominador for maior do que 1 e menor do que 10. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, essa parte de baixo aqui da fração, tá, for entre 1 e 10. Ou seja, de 2 a 9. Ok? Quando o denominador for 2, vai ser o que? Meio. Quando o denominador for 3, terço. 4, quarto. Quando for 5, quinto. Quando for 6, sexto. Quando for 7, sétimo. Quando for 8, oitavo. E 9, nono. Ok? Por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor, primeiro exemplo. Eu tenho a fração aqui 3 sobre 5. Como é que eu leio essa fração? 3 o quê? Tem 5 embaixo. 5 é o quê? Quinto. Então, 3 quintos. Fácil, né? Segunda fração, 1 sobre 2. Eu vou ler como? 1, 2 é o quê? Meio. Pronto, 1 meio. Fácil. Eu tenho uma fração aqui, 4 sobre 7.
Então vai ser o que? 4 sétimos. Ok? 7 sétimo. Então 4 sétimos. Tudo bem até aí? Ok, vamos seguir. Segundo caso, quando o denominador for 10 ou potência de 10. Aqui embaixo for 10 ou potências de 10. Quais são elas? 100, né? Ou 1000 e por aí vai, certo? Então, 10, 100, 1000. Quando for 10, décimo. 100, centésimo. 1000, milésimo. Por exemplo, temos aqui, primeiro exemplo, 1 sobre 10. Então, nós temos um décimo. A fração 3 sobre 100, 3 centésimos. Fração 2 sobre 1000, 2 milésimos. Fácil, não? Ok. Então, vamos continuar. Terceiro caso, quando o denominador for maior do que 10, certo? Maior do que 10. Simples. Você vai adicionar na leitura avos. Avos, ok? A palavra avos. Por exemplo, primeiro exemplo, 3 sobre 12. Eu vou ler essa fração como 3 e 12 avos. Simples. Fração 10 sobre 32. Então, numerador é 10, o denominador é 32. 32 é maior do que 10. Se é maior do que 10, eu vou adicionar o quê? Avos. 10 e 32 avos. Ótimo. Terceira fração, exemplo, 7 sobre 15. Então, 7 e 15 o quê? Avos. Simples assim, ok? Então, observe. Toda vez que o denominador for maior do que 10, nós vamos adicionar apenas a palavra avos. Ok. Continuando. Falaremos agora sobre os tipos de frações. Quais são os tipos de frações? Tá? Então, primeiro tipo, fração própria. Qual é a condição para que a fração seja própria? Uma fração própria, o A é menor do que B, ou seja, o numerador é menor do que o denominador. A parte de cima aqui, o A é menor do que a parte de baixo, B. Tudo bem? Como por exemplo, vamos lá, exemplo, fração 1/2. Observe que o numerador é menor do que o denominador, certo? Então, isto é uma fração que própria. Outro exemplo, 5 sétimos. Isto aqui é uma fração própria porque o numerador é menor do que o denominador. Próximo exemplo. 3 oitavos. Numerador é 3, denominador é 8. Então, temos aqui uma fração que própria, porque o numerador é 3, o denominador é 8. O numerador é menor do que o denominador. Ok? Então, próximo tipo de fração. Temos a fração que imprópria. Ou seja, se a fração é imprópria, o A é maior ou igual ao B. Ou seja, o numerador é maior ou igual ao denominador. Certo? Então, o numerador aqui é maior ou igual a este denominador que fica aqui embaixo. Como, por exemplo, temos 5 quartos. Isso aqui é uma fração em que o numerador é 5, o denominador é 4. Observe que o numerador é maior do que o denominador. Então, temos aqui uma fração chamada imprópria. Outra fração, 6 sextos, certo? O numerador é 6, o denominador é 6 também. Isso quer dizer o quê? Que A é igual a B, certo? O numerador é igual ao denominador. Então, temos a fração também imprópria. E outra fração, como exemplo, numerador 7, denominador 2. Temos também a fração imprópria, porque o numerador é 7, denominador 2. Então, temos uma fração imprópria. Ok? Fração agora aparente. O que vem a ser uma fração aparente? É o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, é um tipo de fração que imprópria. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso. O que é o numerador múltiplo do denominador? Exemplo. Temos aqui o numerador 2, o denominador também 2. 2 é múltiplo de 2? Sim. Isso aí está na videoaula de múltiplos, ok? Então, vamos lá. 2 sobre 2. Isso aqui é uma fração aparente, porque 2, numerador,
é múltiplo do 2 denominador, ok? Se eu dividir 2 por 2, é igual a 1, ok? Vamos lá, segunda fração, 6 terços. Observe que 6 é numerador, é múltiplo de 3, porque 3 vezes 2 dá 6, ok? Aí vocês têm que assistir a aula de múltiplos, tá bem? 6 dividido por 3, 2. Ok, próxima fração, 12 sobre 4. 12 é múltiplo de 4? É, porque 4 vezes 3, 12. Então, 12 é múltiplo de 4. Existe um número que multiplicado por 4 vai dar 12. Então, 12 é múltiplo de 4. Se eu dividir 12 por 4, 3. Então, temos aqui 3 casos de frações o quê? Aparente, em que os numeradores são múltiplos dos denominadores. Tudo bem? Próximo tipo de fração. Temos também a fração mista. O que vem assim a fração mista? Como o próprio nome já diz, né? Ela é mista de alguma coisa. Então, é uma parte inteira e a outra fração própria. Então, temos duas partes. Uma é inteira e a outra é fração própria. A fração própria já sabemos o que é. O que é a fração própria? Voltando aqui. O numerador é menor que o denominador, ok? Vamos para um exemplo. Exemplo. Eu tenho aqui 3/1/2. Isso aqui é um exemplo de fração mista. Por quê? Tem uma parte inteira, 3, e a parte fracionária, 1/2. 3 é parte inteira, 1/2 é fração própria. Já sabemos o que é a fração própria. Numerador menor que o denominador. Então, é uma fração mista. Outro exemplo. 2/3/4. Temos a parte inteira 2, 3/4 é a fração própria. Então, dois casos aqui de fração mista. Ok? Então, os tipos de frações estão aqui. Própria, imprópria, aparente e mista. Revejam esse vídeo várias vezes até fixar o conceito, ok? É muito importante. Cai muito em concurso, né? Com essas nomenclaturas. Própria, imprópria, aparente, mista, por aí vai. Próximo. Frações equivalentes. O que vem assim? Uma fração equivalente. Tá? São frações que representam a mesma parte de um todo. São frações que representam a mesma parte de um todo, né? Temos um todo, por exemplo. Vamos supor. Eu tenho aqui uma barra de chocolate que está dividido em duas partes, certo? Que fração nós temos aqui? Já sabemos que aqui vai ser o que? 1/2. Nós temos aqui a mesma barra de chocolate, porém ela foi dividida agora em 4 partes, por exemplo. Tá? Então, comemos aqui duas partes dessa barra de chocolate. Então, nós comemos duas partes de quantas partes? 4 partes. Ok? Vamos supor agora que eu tenho essa mesma barra de chocolate, só que ela foi dividida em 8 partes. Certo? Vou tentar dividir certinho aqui. Ok? Vão acompanhando o raciocínio. Uma barra de chocolate foi dividida em duas partes. Então, total de parte 2, uma parte foi comida. Uma outra barra de chocolate foi dividida em 4 partes, 2 partes foram comidas. Outra barra de chocolate foi dividida em 8 partes, só que foi comido o que? Dessas 8, vamos supor, comeu 4 partes, certo? Então, nós temos aqui o que? 4/8. Observe o seguinte, o que vem a ser frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um todo. Por exemplo, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Mas por que isso, professor? Observe, no exemplo aqui, temos uma barra de chocolate que foi dividida em duas partes. Essa uma parte foi comida de duas partes. Essa uma parte aqui, observe, essa uma parte aqui, fazendo o desenho igualzinho aqui, não é a mesma parte que foi comida cá? Uma parte de 2 é igual a 2 partes de 4, que é igual a 4 partes de 8. Ah, então quer dizer que essas frações elas são o quê? Frações equivalentes. 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Ok?
Como é que a gente encontra isso? Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um fator comum. Ok? Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e denominador por um fator comum. Ah, como assim, professor? Dá um exemplo. Exemplo, fração 1/2. Se eu multiplico essa fração 1/2 por um fator comum, tanto no numerador como no denominador, por exemplo, 2, eu vou multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, certo? Então, qual a fração equivalente obteremos de 1/2? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, certo? Então, quer dizer o quê? Que 1/2 é equivalente a 2 quartos. Simples. Outro exemplo, eu posso multiplicar ou também posso dividir. Lembrando que tem que ser o quê? Um fator comum, tanto no numerador como no denominador, certo, gente? Cuidado com isso. Para obter frações equivalentes, eu multiplico ou divido o numerador e denominador por um mesmo fator, fator comum. 9 dividido por 3, eu tenho a fração 9 dozeavos. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Ou seja, a fração 9 dozeavos é equivalente a 3 o quê? Quarto. Fácil, não é? Fração equivalente nada mais é o que? Duas frações em que a primeira fração foi multiplicada por um fator comum, tanto no numerador como no denominador, resultando em uma fração equivalente à primeira. Ok? O que vem a ser frações inversas? Muito fácil. Não tem nada de complicado. Frações inversas. Para encontrar a fração inversa, basta inverter o numerador e o denominador da fração dada. Por exemplo, primeiro exemplo aqui. A fração inversa de 5 sobre 2 é o quê? 2 sobre 5. Observe que o que fez o quê? Inverteu. Pronto. O que era numerador virou denominador. O que era denominador virou o quê? Numerador. Ok? Então, a fração inversa de 5 sobre 2 é o quê? 2 quintos. Então, o que é a fração inversa? O numerador de uma é igual ao denominador da outra. O denominador da primeira é igual ao numerador da outra. Exemplo número 2. Segundo exemplo. Vamos supor que caia uma questão lá. Encontre a fração irredutível da fração inversa de. Irredutível, fração inversa. O que vem a ser fração irredutível? É aquela em que não se pode mais o que reduzir os fatores, reduzir o numerador e o denominador, certo? Então, encontre a fração irredutível da fração inversa de 15 sobre 12. Primeiro, vamos encontrar a fração inversa, tá? Depois, vamos reduzir ela ao máximo. Então, 15 sobre 12. Resposta. A inversa de 15 sobre 12 já sabemos fazer, é só inverter, numerador e denominador. Vai ser o quê? 12 sobre 15. Perfeito. Se eu for simplificar aqui, vocês vão ver isso na aula de simplificação. Simplificando, temos o quê? Que 12, 15, dividido por um fator comum, tanto pelo numerador como para o denominador. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, achamos o quê? A fração irredutível, a última fração que pode ser encontrada, né? Se eu dividir por fator comum, tanto no numerador como no denominador. Ok? Então, encontre a fração irredutível da fração inversa de 15 sobre 12. Achamos primeiro a fração inversa. 15 sobre 12 é o quê? 12 15. Dividimos por 3, tanto no numerador como no denominador. Qual foi o resultado? 4 quintos. Ok? Lembra que isso aqui é o quê? Podemos chamar o quê? Essas frações são o quê? Frações o quê? Equivalentes. Lembra? Porque para achar uma fração equivalente é só eu multiplicar ou dividir por um fator comum, tanto no numerador como no denominador. Ok, gente? Então, obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o canal para ficar sempre atualizado com novas videoaulas. Obrigado. Aqui é o professor Heitler. Bye, bye.